Os filmes mais chocantes de Hollywood desapareceram para sempre? Não exatamente. Por trás do brilho e glamour dos anos dourados de Tinseltown, havia filmes tão provocativos que cidades inteiras os baniram. No entanto, de alguma forma, eles sobreviveram. Estes não são apenas filmes esquecidos. São bombas relógio que quase destruíram estúdios, carreiras e a própria Hollywood. The Outlaw, 1943. Howard Hughes não apenas ultrapassou limites com The Outlaw, ele os explodiu em pedaços com um filme que passou anos preso no purgatório da censura. Este faroeste estrelado por Jane Russell não foi controverso por seus tiroteios, mas pela figura de Russell, que Hughes obsessivamente destacou em cada cena. Quando Howard Hughes completou The Outlaw em 1941, os defensores da moral de Hollywood não estavam preparados para o que viram. O filme não chegaria a um público amplo até 1946, preso em um impasse de censura que transformou Jane Russell em uma estrela emergente e em um símbolo do rígido controle do Código Hays sobre o cinema. A Legião Católica da Decência, que basicamente comandava a polícia moral na época, condenou-o por glorificar o comportamento criminoso. Cidades inteiras, incluindo Chicago, proibiram-no completamente. Ohio baniu-o completamente por ser muito violento, muito sádico. Hughes, que nunca seguia as regras, usou a controvérsia como ouro de marketing. Seus outdoors perguntavam: quais são as duas grandes razões para a ascensão de Jane Russell ao estrelato? Com imagens sugestivas que deixavam os sensores apopléticos. Ele até projetou um sutiã cantilever especial para Russell, embora ela tenha admitido mais tarde que nunca usou a peça. Após 5 anos de batalhas, o filme finalmente chegou aos cinemas em 1946. O que é impressionante é que este faroeste medíocre se tornou um grande sucesso, puramente porque o público queria ver do que se tratava a polêmica. O proscrito provou que em Hollywood nada vende ingressos como um escândalo. Monstros, 1932. Falar em suicídio de carreira. Todd Browning tinha acabado de dirigir Drácula, um dos maiores sucessos da Universal, quando a MGM lhe deu carta branca para seu próximo projeto. Sua escolha, um drama de terror com verdadeiros artistas de circo com diferenças físicas que fez o público dos anos 1930 sair correndo. As audiências de teste reagiram com horror, não à mensagem do filme, mas à visão de pessoas reais com condições como microfilia, nanismo e membros ausentes. Uma mulher ameaçou processar a MGM, alegando que o filme a fez sofrer um aborto espontâneo. O estúdio entrou em pânico, cortando o filme de 90 minutos para 64 minutos e adicionando um final mais otimista. Os executivos da MGM ficaram tão horrorizados com o que haviam financiado que enterraram o filme, cortando quase 1/3 de sua duração e adicionando um final feliz forçado. Mesmo com essas mudanças, Freaks foi banido no Reino Unido por 30 anos e retirado dos cinemas americanos após uma breve e desastrosa exibição. A reação destruiu a outrora brilhante carreira de Browning. Apesar de ser um dos diretores mais bem-sucedidos de Hollywood, ele faria apenas mais 4 filmes antes de cair no esquecimento. A MGM até removeu seu nome dos créditos, tentando lavar as mãos de todo o fiasco. A maior ironia? Freaks é agora celebrado como uma obra-prima compassiva, décadas à frente de seu tempo em humanizar pessoas com diferenças físicas. Seu famoso cântico, um de nós, tornou-se icônico, embora poucos conheçam sua origem. Boneca de Carne, 1956. Quando Elia Kazan e Tennessee Williams se uniram para Boneca de Carne, criaram uma bomba relógio gótica sulista que quase implodiu a estrutura moral de Hollywood. O filme estrelou Marlee Baker como uma noiva infantil, cujo marido, muito mais velho, espera consumar o casamento até o 20º aniversário dela, enquanto um rival de negócios tenta seduzi-la por vingança. O cardeal Spellman condenou pessoalmente o filme do púlpito da Catedral de São Patrício, chamando-o de escandaloso e declarando que é um pecado para os católicos assisti-lo. Apesar de passar pela revisão do código de produção com as modificações exigidas, Baby Doll enfrentou um boicote católico em todo o país. A campanha de marketing notória do filme, apresentando Baker em um berço chupando o dedo, deixou os líderes religiosos em frenesi. A revista Time chamou a controvérsia de a questão mais quente entre católicos e protestantes desde a campanha presidencial de Al Smith. Apesar da aclamação da crítica e das indicações ao Oscar, a bilheteria do filme foi prejudicada pelo boicote. Durante anos, Baby Doll foi uma lenda sussurrada.
muito controversa para a televisão aberta e difícil de encontrar fora de raras exibições em cinemas de arte. O que é fascinante é que, embora o filme contenha quase nenhum conteúdo explícito, foi a insinuação que escandalizou a América dos anos 1950. A Legião Católica da Decência deu-lhe uma classificação C, de condenado, o que significava que os católicos cometeriam um pecado apenas por assisti-lo. Hoje, Baby Doll parece inofensivo, mas sua tensão psicológica e temas sugestivos ainda têm um impacto que muitos filmes explícitos modernos frequentemente não têm. The Moon is Blue, 1953. Às vezes, os atos mais revolucionários vêm embrulhados nos pacotes mais inocentes. A leve comédia romântica de Otto Preminger, The Moon is Blue, não mostrou uma única cena atrevida, mas ousou usar palavras como virgem, grávida e seduzir em conversas casuais, levando os censores dos anos 1950 a um ataque cardíaco. A administração do Código de Produção recusou-se a dar ao filme seu selo oficial, insistindo que tal linguagem era imprópria para o consumo público. Em vez de ceder, a United Artists e a Premiere tomaram uma medida sem precedentes, lançaram o filme mesmo sem a aprovação do código. Este ato desafiador foi o equivalente no cinema a lançar uma granada no sistema de censura. Grandes cidades como Boston, Kansas City e Memphis proibiram o filme. A Legião Católica da Decência condenou-o. Os cinemas enfrentaram piquetes de manifestantes agitando faixas sobre moralidade pública. Ironicamente, toda a agitação transformou The Moon is Blue em um sucesso de bilheteria. A controvérsia foi a melhor campanha publicitária que o dinheiro não poderia comprar. O sucesso do filme sem o selo do Código de Produção provou que o público estava pronto para conversas adultas que não os tratavam como crianças. The Moon is Blue não era apenas uma comédia, foi a primeira rachadura na represa que eventualmente derrubaria todo o aparato de censura de Hollywood. Como o Premiere disse mais tarde, "Eu não fiz The Moon is Blue para desafiar o Código de Produção. Eu fiz porque era uma comédia encantadora, mas se a indústria cinematográfica queria um caso de teste, The Moon is Blue era ideal para isso." Scarface, 1932. Antes do Império da Cocaína de 1983 de Al Pacino, havia o Scarface original de Howard Hawks, um filme de gangster tão brutal que quase acabou com o boom dos filmes de crime de Hollywood antes mesmo de realmente começar. Produzido por Howard Hughes, sim, ele de novo, este olhar implacável sobre o crime organizado tornou-se um campo de batalha entre a visão criativa e o pânico moral. O que tornou Scarface particularmente problemático para os censores foi sua representação implacável da vida de gangster, incluindo insinuações incestuosas entre o protagonista, Tony Camonte, Paul Mooney, e sua irmã, Seska e Dvorak. A narrativa visual inovadora do filme tornou sua violência mais perturbador, não menos. Um pino de boliche caindo quando alguém é assassinado criou uma associação que deixou o público desconfortável sem mostrar violência explícita. A administração do Código de Produção exigiu extensas edições, mas Hughes resistiu, lutando contra os censores por mais de um ano. Vários estados se recusaram a conceder uma licença de exibição para o filme, mesmo depois que Hughes adicionou um novo final onde Camonte morre como um covarde em vez de lutar até a última bala como na versão original. Hughes acabou por ceder, adicionando um prólogo condenando a vida de gangster e mudando o título para Scarface, A Vergonha de uma Nação. Até mesmo Paul Mooney, que interpretou Tony Camonte, mais tarde renegou o filme, admitindo que tinha ido longe demais. A controvérsia em torno de Scarface influenciou diretamente a aplicação mais rigorosa do Código de Produção a partir de 1934. Após seu lançamento inicial, o filme foi essencialmente suprimido por décadas, até os anos 1970, provando que, às vezes, os filmes mais influentes são aqueles que a indústria mais tenta enterrar. Caminhos da Glória, 1957. A obra-prima antiguerra de Stanley Kubrick não foi apenas banida na América. Foi considerada tão perigosa que uma nação inteira a apagou por quase 2 décadas. Estrelado por Kirk Douglas como um oficial francês defendendo soldados contra acusações injustas de covardia na Primeira Guerra Mundial, a representação implacável da injustiça militar no filme provocou indignação internacional. Glória Feita de Sangue foi totalmente banido na França e em várias de suas colônias por quase 2 décadas. Funcionários franceses protestaram diretamente em Hollywood, usando canais diplomáticos para garantir que o filme ficasse fora dos cinemas, com o filme oficialmente não exibido na França até 1975.
O governo francês considerou a representação da liderança militar francesa no filme como cruel e incompetente, sendo profundamente ofensiva. Por meio de pressão diplomática, eles efetivamente garantiram que o filme permanecesse não exibido na França até 1975, quase 2 décadas após seu lançamento. A United Artists e os apoiadores americanos de Kubrick, ansiosos para manter boas relações internacionais e evitar perder valiosos mercados no exterior, aqueceram silenciosamente, cooperando com a proibição e limitando a distribuição do filme na Europa. O que torna este caso fascinante é como a censura política funcionou além fronteiras. Nenhuma agência do governo americano baniu Paths of Glory, mas os estúdios de Hollywood participaram voluntariamente na supressão do próprio filme para manter relações comerciais internacionais. A mensagem anti-guerra do filme foi considerada tão perigosa que um aliado democrático usou canais diplomáticos para silenciá-la. Hoje, Glória Feita de Sangue é reconhecido como um dos maiores filmes anti-guerra já feitos, um monumento ao gênio de Kubrick e um lembrete de que, às vezes, a censura mais poderosa não acontece por meio de proibições oficiais, mas através de acordos internacionais silenciosos, longe do olhar público. Eu Sou um Evadido, 1932. Alguns filmes proibidos mudaram mais do que apenas o cinema. Eles mudaram a lei. Este drama da Warner Brothers, baseado nas memórias de Robert E. Burns, expôs a brutal realidade das gangues de prisioneiros no Sul de forma tão eficaz que provocou indignação nacional e uma reforma legal real. Este drama da Warner Brothers, baseado nas memórias de Robert E. Burns, expôs as condições brutais nas gangues de prisioneiros do Sul. Paul Mooney estrelou como James Allen, um homem condenado injustamente que escapa 2 vezes de um sistema penal sádico. A cena final inesquecível do filme mostra Allen desaparecendo na escuridão enquanto sussurra: "Eu roubo." Indiciou um sistema de justiça que transformou um homem decente em um criminoso. O estado da Geórgia, cujo sistema penal foi claramente a base para o cenário do filme, ficou indignado. Autoridades ameaçaram a Warner Brothers com processos judiciais e tentaram proibir o filme. Proprietários de cinemas na Geórgia e em outros estados do Sul enfrentaram intensa pressão para não exibi-lo. O próprio Burns, ainda fugitivo, vivendo sob um nome falso quando o filme foi lançado, enfrentou uma nova perseguição das autoridades da Geórgia irritadas com a publicidade negativa. O que é notável é que, apesar da controvérsia, o filme foi um sucesso tanto de crítica quanto comercial. Seu retrato implacável da injustiça teve um impacto real. Dentro de 2 anos após o lançamento do filme, a Geórgia aboliu completamente as gangues de correntes, demonstrando o potencial do cinema para impulsionar uma reforma social real. O sucesso do filme, apesar da pressão política, provou que o público aceitaria conteúdo social desafiador, criando uma tensão entre o potencial comercial e o risco político que definiria a abordagem de Hollywood aos filmes problemáticos durante a Era de Ouro. O Presidente Desaparece, 1934. Imagine um filme tão politicamente explosivo que seu estúdio o enterrou para evitar represálias do governo. Foi exatamente isso que aconteceu com O Presidente Desaparece, um thriller político dirigido por William Wellman que chegou aos cinemas justamente quando o código de produção começou a ser rigorosamente aplicado. A história imaginava um presidente dos Estados Unidos que simula seu próprio sequestro para impedir que interesses empresariais obscuros arrastem a América para uma guerra europeia. Um comentário velado sobre a infiltração do fascismo na vida americana e a disposição das elites poderosas de manipular a democracia para obter lucro. Lançado justamente quando o Código Hayes estava apertando seu controle sobre Hollywood, The President Vanishes escapou antes que os censores bloqueassem completamente o conteúdo político. Mas o verdadeiro problema veio depois. O Congresso começou a investigar Hollywood por suposta propaganda subversiva, e este filme foi exibido como evidência de como os filmes poderiam influenciar a opinião pública e minar o status quo. A representação no filme de líderes empresariais americanos colaborando com uma milícia fascista chamada Camisas Cinzas, claramente inspirada nas camisas pardas nazistas para manipular a opinião pública, foi um golpe muito próximo da realidade. A Paramount, aterrorizada com o escrutínio do governo, retirou silenciosamente o filme de circulação após seu lançamento inicial. A Paramount, aterrorizada com represálias do governo, retirou silenciosamente o filme de circulação e se recusou a relançá-lo. Desapareceu de vista, quase sumindo do registro histórico. O efeito intimidante foi instantâneo e duradouro.
Os grandes estúdios ficaram aterrorizados com thrillers políticos que questionavam as instituições americanas, preferindo manter tais críticas enterradas. O que torna este filme particularmente notável é como previu com precisão a ascensão de movimentos fascistas americanos, como o German American Bund, que só atingiriam seu auge anos depois. Sua supressão estabeleceu um padrão que se repetiria ao longo da Era de Ouro de Hollywood. Filmes politicamente prescientes frequentemente enfrentavam o esquecimento precisamente porque suas verdades incômodas ameaçavam interesses poderosos. Os filmes proibidos da Era de Ouro de Hollywood não foram apenas censurados pelo que mostravam, eles foram enterrados pelo que revelavam sobre a própria América. Desde desafiar a desigualdade racial até questionar a autoridade militar, esses filmes ultrapassaram limites que interesses poderosos queriam desesperadamente manter. No entanto, de alguma forma, contra todas as probabilidades, eles sobreviveram. Sal da Terra, 1954. Imagine um filme tão perigoso que o FBI monitorou sua produção. Vigilantes atiraram no set. E sua estrela foi presa e deportada antes de as filmagens serem concluídas. Isso não era um filme de exploração violenta. Era um drama trabalhista sobre mineiros de zinco mexicano-americanos lutando por igualdade. O diretor do filme, Herbert Biberman, o roteirista Michael Wilson e o produtor Paul Giarrico foram todos colocados na lista negra durante as investigações do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara sobre a suposta influência comunista em Hollywood. Incapazes de trabalhar dentro do sistema de estúdios, eles formaram uma empresa independente para fazer Salt of the Earth, colaborando com o Sindicato Internacional dos Trabalhadores de Minas, Moinhos e Fundições, um sindicato que havia sido expulso do CIO por supostas inclinações comunistas. O Hollywood Reporter denunciou-o como uma produção comunista. Howard Hughes, então proprietário da RKO, usou sua influência para garantir que os grandes estúdios não fornecessem acesso a instalações ou equipamentos. O FBI monitorou a produção. Vigilantes locais ameaçaram a equipe e dispararam tiros no set. Quando o filme foi finalmente concluído, os exibidores se recusaram a exibi-lo depois que os sindicatos de projecionistas não quiseram rodá-lo. Nos Estados Unidos, foi exibido em apenas 13 cinemas em todo o país, efetivamente apagado da história do cinema até a década de 1960. O que torna Sal da Terra verdadeiramente revolucionário não foi apenas sua saga de produção, mas seu conteúdo, retratando mulheres assumindo papéis de liderança em uma greve, examinando a discriminação étnica e retratando disputas trabalhistas com uma nuance rara para sua época. Críticos modernos consideram-no décadas à frente de seu tempo, tanto em política quanto em feminismo, um testemunho das histórias que Hollywood tentou desesperadamente silenciar. Qual é a sua opinião? Será que o público de hoje ainda acharia esses filmes controversos ou simplesmente encontramos novos tabus para quebrar? Deixe um comentário abaixo com o clássico banido que mais te surpreende por ter sobrevivido até a era do streaming e pergunte a si mesmo se esses filmes enfrentaram tanta resistência. Que histórias ainda podem estar enterradas, esperando a chance de finalmente serem contadas?